Boa noite, Maria Helena aqui, Maria Helena Mandacaru Guerra, falando pelo Espaço Carlos Bainton, e mais uma live para comemorar a nossa possibilidade de divulgar, transmitir a psicologia simbólica tão cara para nós. Hoje nós vamos falar sobre a mãe como símbolo, mas antes de eu começar a entrar no tema, eu não posso deixar de mencionar a tristeza minha e tenho certeza de muitas pessoas pelo falecimento da Rita Lee, né? Uma mulher extremamente criativa, inovadora, que se colocava como a padroeira da liberdade e que trouxe tantas músicas tão bonitas e tão revolucionárias, tão novas, sempre tão feministas de certa maneira, e trazendo para a mulher, não é, para nós, esse lugar tão especial, tão único, realmente uma pessoa extremamente criativa e que eu tenho certeza que muitos estão tristes com o seu falecimento. Começar com Rita Lee não é tão longe também do nosso tema, porque nós vamos falar da mãe, e falar da mãe é também falar da mulher. Então, está aí meio conectado, né, com essa sincronicidade triste desse falecimento ontem. Bom, começo então falando sobre a mãe como símbolo, mas chamando a atenção para o que é o símbolo. O símbolo tem a característica de permitir com que nós olhemos para a vida, para as coisas, para as relações, para os objetos, como tendo um significado além do óbvio. Então, olhar para a vida simbolicamente significa olhar para a vida com uma profundidade maior, olhar para a vida enxergando, vivenciando, sentindo, tendo a dimensão de algo importante, profundo, além daquilo que é só superficial. Não que as coisas superficiais não sejam simbólicas, elas são. Na verdade, tudo pode ser visto como símbolo. Não é? A possibilidade de olhar para a coisa mais singela e perceber que ela é um símbolo é algo que traz para a nossa vida um frescor, uma dimensão de importância, mesmo para aquilo que aparentemente é banal. Então, uma das riquezas da vida é ter a possibilidade de nós vivenciarmos tudo que nos cerca, tudo que nós sonhamos, que nós vemos, que nós sentimos, que nós trocamos com o outro, sempre sobre essa perspectiva simbólica. Isso nos dá uma forma de viver que é muito mais intensa, é muito mais, por assim dizer, muito mais sagrada, né? Mesmo que o símbolo esteja, e ele está, enraizado na matéria. Então, quando nós pensamos, por exemplo, no corpo, que é algo concreto, material, presente, ele é simbólico. E nós não conseguimos vivenciar nada que não possa ser visto sob a perspectiva simbólica. Então, seja o corpo, seja um sonho, seja algo concreto, algo abstrato, algo pessoal, algo coletivo, não importa, não é? Sempre nós temos a possibilidade de olhar sob uma perspectiva simbólica. E quando nós falamos, então, da mãe, nós trazemos para acompanhar a noção de símbolo essa figura que é talvez uma das figuras mais importantes, também simbolicamente, não é? Concreta e abstratamente, mas sempre simbólica, que é a figura da mãe. E falarmos da mãe, quer dizer, a primeira coisa, nós temos que pensar que nós podemos falar da mãe sob uma perspectiva mais pessoal ou mais coletiva, mais impessoal.
seja na mãe de cada um de nós, ou seja, um olhar para a mãe como algo mais universal, não é? Por exemplo, a Mãe Terra, a Mãe Natureza, sempre nós podemos olhar para essa mãe com a dimensão de um olhar simbólico. Então, uma das belezas do símbolo é perceber que ele tem tantos significados, quantas forem as pessoas a olhar para ele, quantas forem as interpretações dadas. E quando nós falamos da mãe, então, nós estamos falando de uma mãe ou de várias mães que tem tantos significados, né? Essa mãe, vamos dizer assim, genérica, ela terá tantos significados quantos forem os seus filhos ou as percepções diferentes, as experiências diferentes, as vivências diferentes de cada um deles. Quando nós pensamos numa mãe pessoal, ela não é uma mãe, ela é uma mãe, ou várias mães até mesmo, para cada um dos seus filhos. Porque cada um vai internalizar não a pessoa daquela mãe, não é aquela mãe concreta, é a vivência que cada um de nós tem com sua mãe. Então, isso vai envolver as minhas características individuais, as características desta mãe e o confronto, a troca, a química que vai surgir entre nós. Independentemente desta mãe ser uma mãe presente, uma mãe ausente, uma mãe que falece logo no início da vida do filho e que o filho não convive, a convivência deste filho com essa mãe vai ser a convivência na ausência, a convivência na imaginação que esse filho terá, nas histórias que ele ouvirá ou nos sonhos que ele pode vir a ter, nas buscas que ele terá, nas projeções que ele fará em outras mães. Muitas vezes, uma mãe que não está presente concretamente, porque faleceu, porque abandonou o filho, porque de alguma maneira a vida os afastou, muitas vezes essa mãe está muito mais presente até do que eventualmente uma mãe que conviva, mas não tenha tanta proximidade com esse filho. A ausência, com frequência, traz uma presença muito marcante, muito importante para a vida do filho, a ausência da mãe. Então, quando nós falamos aqui de mãe, nós estamos falando não só da mãe pessoal, mas estamos também falando da mãe como a possibilidade desta vivência arquetípica, que é o fato de todos nós, da nossa espécie e das espécies animais, termos uma mãe. É impossível existir alguém que não tenha uma mãe. Como eu disse, seja uma mãe presente, uma mãe ausente, uma mãe rejeitadora, uma mãe acolhedora, uma mãe que estimula, uma mãe que compete com o filho, uma mãe que maltrata, uma mãe que rejeita, independentemente da qualidade, das funções estruturantes, das dinâmicas que permeiam a relação do filho com a mãe, sempre nós teremos uma mãe, porque ter mãe é algo arquetípico. Então, existe o arquétipo da mãe, às vezes colocado como o arquétipo da grande mãe, que está na base das nossas vivências para além das vivências pessoais. Quando nós falamos da nossa mãe, nós pensamos numa pessoa e ela tem ali uma configuração, uma personalidade, uma característica, mesmo assim, esta mãe está assentada neste arquétipo materno. Porque quando nós nos relacionamos com esta pessoa, nós temos um embasamento que é a possibilidade de termos esta relação, de termos uma conexão com alguém que ocupe esse lugar de mãe.
Nós teremos agora no próximo domingo, hoje é terça-feira, né? No próximo domingo nós teremos a comemoração do Dia das Mães. E é uma coisa que eu gosto de pensar no Dia das Mães, como essa mãe própria do Dia das Mães, ela é tão unilateral. Qualquer propaganda de Dia das Mães é uma mãe amorosa, abraçando uma criança, dando colo, acolhendo, sempre aquela mãe, ou então ela está fazendo alguma coisa, está cozinhando, está cuidando, está levando daqui para lá, de lá para cá, que é um aspecto simbólico da mãe, é uma possibilidade de exercício dessa maternidade. No entanto, nós sabemos que qualquer arquétipo, e o arquétipo ele se expressa na encarnação, ele se expressa, não precisa ser uma encarnação corporal, ele pode ser uma encarnação abstrata, que venha no sonho, numa imaginação, numa fantasia, mas o arquétipo ele precisa encarnar, ele precisa constelar, como dizia Jung, para que nós possamos acessá-lo. O arquétipo em si mesmo é uma possibilidade, é algo que é um vazio, ele precisa ser preenchido com alguma experiência, com alguma vivência. Então, quando nós falamos do arquétipo, não é? Pode ser arquétipo da mãe, do pai, da criança, o arquétipo do riso, o arquétipo do medo, enfim. Quando nós falamos desse arquétipo, nós não podemos esquecer que o arquétipo, ele em si mesmo não é bom nem mal, mas as expressões arquetípicas podem ser. As expressões do arquétipo, elas vão num espectro que vamos dizer, de A a Z, de branco a preto, de bom a mal, né? E aí, isto não é diferente com o arquétipo materno. Então, essa mãe unilateral que aparece no Dia das Mães, ela é só bondosa, ela é só generosa, ela é só amor, ela é só acolhedora, né? E nós sabemos que não é só isso, né? A mãe, como qualquer pessoa, ou qualquer relacionamento, ou qualquer expressão arquetípica, pode caminhar na direção de formar sombra. Então, a relação entre mãe e filha, pode ser permeada pela sombra. E aí nós vamos, então, ter muitas disfunções na personalidade dessa criança, né? Porque nós podemos ter uma mãe que mima, né? Então, não é só o desamor, pode ser uma mãe super amorosa, mas com essa amorosidade, vamos dizer, passando do ponto. E se ela passa do ponto, ela vai para o exagero, ela vai para a unilateralidade. E aí a criança pode ficar super protegida e, com isso, se sentir incapacitada para fazer muitas coisas, porque a mãe corre na frente e faz por ela. Ou ir para uma direção bastante diferente, que é uma pessoa que vai se desenvolver com importantes defesas psicopáticas, que significa, nesse caso, uma pessoa que cresce achando que pode tudo, que a mãe vai fazer tudo por ela, que ela nunca vai ter frustração, ela não vai aguentar ouvir um não, ela não aguenta não ser satisfeita, e imagina uma pessoa crescendo assim e virando um adulto que, ainda por cima, se vier a ter um poder, vai achar que realmente pode tudo e que o mundo tem que se curvar aos seus desejos, e aí essa pessoa vai ser muito disfuncional. Então, a mãe pode não só ter um problema de ser excessivamente amorosa, vamos dizer, e ir para a superproteção e uma inadequação, mas ela pode também ser rejeitadora. Ela pode competir com os filhos.
ela pode não conseguir dar um acolhimento. Então, são muitas possibilidades de disfunção, assim como muitas possibilidades de relações funcionais e boas, não é? Nem todo mundo vai ter uma relação catastrófica com essa mãe. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção agora é para a sobrecarga cultural. Pelo menos quando eu falo cultural, eu penso na nossa cultura, Ocidente, na nossa época, né? Talvez até alguns anos atrás, hoje pode estar mudando isso, mas ainda se faz presente. Essa sobrecarga que foi depositada na mãe. A própria psicologia fez isso como fruto de uma época, né, quando coloca a relação mãe-bebê como a relação principal na formação da personalidade de uma pessoa. Claro que a mãe é importantíssima, ninguém vai negar isso, não é? A presença da mãe junto a um filho é fundamental, sobretudo se ela for, não é, a mãe suficientemente boa, não é, a mãe que possa sintonizar com as necessidades da criança e dentro daquilo que é uma certa adequação, suprir as necessidades, né? Então, a importância, não é, da mãe é inegável, ninguém vai ter dúvida disso. Mas, junto com essa importância que foi dada à mãe, houve essa sobrecarga. Por exemplo, se achava que uma criança autista era causada pelo problema na relação com a mãe. Quantas mães ficaram extremamente massacradas por essa ideia, culpadas, se sentindo responsáveis por algo que era depositado nelas. Era a obrigação de ter uma criança saudável, era da mãe. E com problemas que hoje se sabe ultrapassam a dimensão da relação mãe-bebê. Né? Então, a própria psicologia colocou a mãe num lugar de sacrifício. Né? A cultura fez isso quando a mulher, mãe, tinha que se sacrificar pelos filhos e deixar de ser uma mulher, deixar de ser uma pessoa, deixar de ser esposa, para apenas virar mãe. Né? Não que isso seja pouca coisa, mas era um peso extra, uma carga maior. E, junto com isso, o que acontece? O pai não era implicado na formação e na criação dos filhos. Né? Então, até alguns anos atrás, era raríssimo ver um pai que trocava uma fralda, um pai que dava um banho. Né? Esse pai era uma exceção, coisa que hoje é muito mais frequente, muito mais comum que os jovens pais participem. Né? Já estão ali desde a hora do parto, eles já vão participar das consultas de pré-natal. E uma das coisas bem importantes, a meu ver, da psicologia simbólica é a ideia que o Beighton trouxe do quaternio primário. Ele tira com essa ideia a noção de que a relação, apenas a relação com a mãe é o que vai formar a criança. Existe uma divisão de importância, e quando eu estou agora falando desse quaternio primário, eu não vou me referir apenas à mãe e ao pai, eu vou falar das cuidadoras, das responsáveis pela criança e dos responsáveis, porque aí nós podemos, ou daquelas pessoas que têm contato, não necessariamente se responsabilizam pela criança, mas aquelas pessoas que têm o contato e que vão interferir na experiência de vida das crianças e na formação da personalidade. Então, nós podemos ter a mãe, a irmã, a avó, a tia, a vizinha, a professora, não é? A babá, as mulheres que participam da vida
menina, dessa criança, desse menino, e, do outro lado, os homens que também estão envolvidos. Pode ser um irmão mais velho, um pai, um tio, um avô, o professor, a mesma coisa. Então, esse quaternio primário significa que nós vamos ter a personalidade de uma criança formada por aquilo que é dela, intrínseco, não é? Vamos dizer assim, natural, a genética da própria criança. Nós temos a relação que ela estabelece com a mãe ou as outras cuidadoras, a relação que ela estabelece com o pai e outros cuidadores, e a relação entre esses pais. Se o ambiente da casa é um ambiente hostil, um ambiente amoroso, um ambiente de companheirismo, um ambiente que dê segurança para essa criança. Então, essa sobrecarga que foi dada à mãe, ser a única ou quase a única responsável, foi, de certa maneira, aliviada ao se perceber a importância também da presença do pai, né? Da presença de outras pessoas. Às vezes, em determinadas culturas, as crianças são consideradas responsabilidade de todos os adultos. E ela flui bem de um lado para o outro, ela é acolhida numa casa, acolhida em outra, tem uma família estendida que está próxima. E isso é muito bom para a criança, quando há uma comunidade que dê a ela esse suporte. Então, à mãe foi dado um peso muito grande. E nós podemos pensar não só em termos de mãe pessoal, não é? Mas a própria mãe que foi associada à mãe natureza, não é? A mãe terra, a mãe concreta. Porque a analogia feita com esta mãe mais impessoal, vamos dizer, foi uma analogia a partir das mães pessoais. Quer dizer, quando a humanidade começa a se desenvolver, as pessoas ainda não sabiam quem era o pai, né? Não tinha uma noção de que o homem participava da formação de um bebê. Sabia-se da mãe. De repente, aquela mulher engravidava, estava grávida, aparecia ali, dava à luz, e a mãe era conhecida. Então, os ritos de fertilidade, ritos que visavam propiciar uma colheita abundante, não é? Algo que pudesse trazer mais frutos. Todo esse lado fértil da natureza foi associado à mãe, às deusas, né? As grandes deusas mães, que seriam então reverenciadas e cultuadas, visando propiciar a uma boa colheita e toda essa fertilidade da terra. Só que, junto com isso, vem sempre a sombra acompanha, né? E vem, então, uma dimensão que é trazer a mãe para a terra e, com isso, de certa maneira, diminuir a possibilidade desta mãe, que é matéria, que é terra, que é vegetação, há então uma dificuldade em perceber a possível transcendência presente na matéria. E aí nós vamos para uma polaridade, não é, que nós tínhamos as grandes deusas, mães, natureza, e depois nós, com o cristianismo aqui na nossa cultura, nós temos a imagem de Maria. Maria, considerada, não é, uma figura, é Maria Virgem, é pura, é uma figura, a Mater Dolorosa, quer dizer que miticamente vem a imagem de uma mulher, de um sofrimento
não é, capaz de conter, não é, de dar à luz alguém que representou, não é, esse mito, não é, o mito cristão, representa um sofrimento tremendo, enorme, que depois vai cumprir a sua função na ressurreição. Mas até chegar lá, né, esse filho sofre carregando uma cruz, não é, concretamente, quer dizer, um peso, com coroa de espinhos, sendo, sofrendo todo tipo de dor. E Maria representa aquele vaso que conteve esse filho, que foi capaz, por um lado, de aguentar essa dor, esse sofrimento, mas também capaz de gerar alguém com esse grau de consciência, né? Nós temos na figura de Maria, como qualquer símbolo, e sobretudo um símbolo dessa magnitude, que é um símbolo coletivo, que perdura, não é, aí há milênios. Quanto mais carregado de energia, quanto mais forte o símbolo, mais tempo ele precisa para a sua elaboração. Nós temos símbolos que estão aí há 2.000 anos, 2.500 anos, até mais, né? Então, quando nós pensamos nisso, nós vemos, voltando para Maria, o que significa, por um lado, aquela que é a mãe de Cristo, a mãe de Jesus, e fica quase como um pouco secundária diante da magnitude do filho. Mas quando nós pensamos o que é a pessoa, não é, mítica, poder suportar, dar um suporte, conter alguém que terá esse nível de consciência, nós temos que reconhecer que é uma mulher extremamente especial, não é? Ela tem em si mesma, não é, a virgindade também como esse símbolo, aquela que em si mesma é inteira, é muito completa. Pelo próprio fruto que ela foi capaz de gerar, não é? Então, quando nós pensamos nisso, nós vemos que tem aí aspectos desse símbolo que são complexos e são difíceis de nós elaborarmos, porque ao mesmo tempo ela vem como símbolo quase ideal, né, dessa rainha do céu, e essa imagem tão grandiosa que é muito difícil atingi-la. Quando nós pensamos que esse teria que ser um modelo, vamos dizer, um modelo de mãe, é um modelo duro, né? Difícil de nós podermos mirar nele para chegar lá. Porque, por um lado, é essa pureza, essa castidade, essa figura tão quase etérea que ela vai depois, né? Tem a Assunção de Maria, ela vai para o céu, miticamente falando. E, por outro lado, alguém que representa uma capacidade de aguentar um sofrimento que também é muito difícil, né? Se nós nos espelharmos no sofrimento dela como mãe, nós vamos ver que é algo assim quase inelaborável, quase impossível imaginar que um ser humano suporte aquilo, né? Então, esta figura muito forte, muito impactante, muito grandiosa, ao mesmo tempo dificulta uma identificação com ela. Nós vemos que algumas pessoas se identificam mais com deusas gregas, deusas mães, né? Às vezes Deméter, Gaia, ou mesmo deusas outras, não necessariamente só deusas mães, mas que são aspectos mais próximos do humano. Maria fica muito grandiosa demais para que a gente se espelhe nela.
Então, quando nós pensamos que pode haver um outro lado nesse símbolo, por exemplo, nós temos no México a Virgem de Guadalupe, que é uma imagem interessantíssima porque é o primeiro sincretismo das Américas. E quer dizer, nós sabemos que quando vieram os conquistadores na América toda, eles encontraram aqui povos naturais da terra, os povos originários, que foram vistos como, sei lá, quase como animais, não é? Como pessoas que mal eram pessoas, porque não havia pecado no sul do Equador. No sul do Equador se podia fazer qualquer coisa, e mesmo, né, mais ao norte, quando a gente pensa, né, na América também, mais lá para cima. E esses povos originários, eles viviam dentro de uma dominância matriarcal. Agora, eu não estou falando materna, né? Quando eu falo materna, eu estou falando referente à mãe. Quando eu falo matriarcal, eu falo em relação ao arquétipo da sensualidade, da espontaneidade, da intimidade, um arquétipo que está conectado à magia, ao misticismo, ao mítico, não é? Isso é o arquétipo matriarcal, algo muito vivencial, algo muito exuberante, algo múltiplo. Não é? Por exemplo, um politeísmo é muito matriarcal. Então, quando eu falo dessa dinâmica matriarcal, as deusas, mães, natureza, essas deusas que eram reverenciadas para fertilidade e tudo, visando, não é? Esse lado, as deusas conectadas à natureza, elas eram muito matriarcais. Por quê? Não por serem deusas, porque também nós podemos ter deuses ligados à natureza, né? Mas pela sensualidade, pelos ritos mais vivos, ritos de alegria, ritos com canções, com dança, flores, trocas, uma coisa vibrante. Isso é o arquétipo matriarcal. E o que acontece quando os conquistadores vieram para as Américas? Eles encontram povos muito matriarcais, povos que viviam em contato com a natureza, que expunham seus corpos, que dançavam, que tinham ritos, mas eram ritos conectados ao corpo, à natureza, à própria terra. Não é? E aí eles ficaram muito assustados, porque esses invasores, esses conquistadores, de certa forma invasores também, porque chegam aqui com uma dominância patriarcal, sombria também, que visa dominar o outro. Eles chegam numa terra alheia, né? Não era deles aquela terra, eles se apropriam, negam a presença dos povos originários e passam a querer ditar as regras e a guerrear para destruir e modificar a cultura local. Então, imaginem, agora a gente vai pensar um pouco lá no México, não é? Quando chegam os espanhóis de dominância patriarcal e se assustam com os povos mexicanos, que depois viram mexicanos, os toltecas, astecas, e eles aí, porque eles se assustam porque havia sacrifício humano. Mas, por outro lado, os índios se apavoram quando vêm aquelas pessoas capazes de matar mulher, matar criança, de fazer surgir rios de sangue pelas ruas. Eles nunca tinham visto isso. Então, quem eram os não civilizados? Né? Quem eram os primitivos? Né? Esse encontro desastroso, genocida, que foi a parte da nossa conquista, né, aqui nas Américas,
trouxe também a ideia da religião, que era a religião cristã, muito mais associada ao que fizeram com o mito cristão do que propriamente com o mito. Não é? Cristo, tenho certeza que se oporia a qualquer guerra santa, não justifica. Não é? Uma representação de um Deus amoroso, não é? De uma ideia de amar ao próximo como a ti mesmo, essa introdução, né, cristã desse amor ao próximo, não tem nada a ver com vai lá e mata o seu oponente, vai lá e em meu nome destrói os povos originários. Isso nada a ver. Então, voltando, né, quando há essa conquista do México, havia a religião dos povos originários. E muitas dessas religiões eram, então, templos erguidos para as mães, para aquelas grandes mães. Só que o que a igreja fez foi, muitas vezes, e não só no México, né? A gente vê isso no Peru, vê isso em vários lugares, destrói os templos originários e colocavam ali uma igreja. Só que uma igreja patriarcalizada, uma igreja que impedia a presença de canto, de dança, do corpo, né? Era uma igreja austera, uma igreja com muito mais, talvez, abstração e rigor e sacrifício do que era a religião mais matriarcal. E aí acontece no México, então, esse primeiro sincretismo, que ao lado das exigências patriarcais, dessa introdução do cristianismo por uma catequese dura, austera, né? Surge para um índio, que era o Diego, surge a imagem de uma virgem. Mas essa virgem, ele a encontra num morro, numa montanha ali, na natureza. E depois ela diz para ele, não é? Olha, vai lá e fale para o bispo, que esse é o lugar para levantar uma igreja. E ele vai falar com o bispo, mas o bispo não dá a menor bola para ele. Mas o cara era um bispo todo, né, de uma importância dentro da hierarquia eclesiástica, e vem um índio dizer o que eu tenho que fazer. Ele não deu nem bola. Né? E de novo aparece a Virgem e novamente o índio vai lá e não adianta, o bispo não o ouvia. Até que ele pede a ela, não vou entrar em todos os detalhes, que não é o caso, mas pede a ela, sim, para que ele pudesse levar alguma coisa até esse bispo, para o bispo acreditar no que ele dizia. E ela, então, dá a ele um manto cheio de flores, que era, inclusive, flores de um lugar onde habitualmente não havia flores, mas ele vai com aquela capa e leva para o bispo, e quando ele abre diante do bispo aquelas flores perfumadas e flores frescas, aparece na capa a estampa do que hoje é chamada Nossa Senhora de Guadalupe. Aí o bispo então acreditou e tal. Mas essa Nossa Senhora de Guadalupe, ela passa a ser reverenciada com uma boa parte dos ritos que eram ritos originários daqueles povos. Então, ela, inclusive, é uma figura que não tem os traços europeus, né? Que, na verdade, né? Nem deveria ter europeu, né? Mas, enfim, Maria sempre é apresentada muito clara, não é? Olhos claros e tudo. E ela é representada, a Virgem de Guadalupe, muito mais próxima de uma índia. E ela é carinhosamente chamada, não é? A Moreninha. Ela tinha feições mais indígenas, ela tinha uma roupa também mais condizente com os índios, ela traz
nas vestes a constelação do céu naquele momento, que era outra coisa também, de novo, não é, da natureza, as estrelas, o céu. E com isso nós vemos a imagem dessa Virgem muito mais próxima da dinâmica local, natural, né, matriarcal, presente naquele povo. Não que o povo originário fosse, ou os povos, porque eram vários, fossem povos matriarcais. Mas nós temos visto aqui nas nossas lives, nós temos falado sempre de alteridade, que é esse padrão de consciência que permite que os opostos sejam respeitados, que haja uma conversa, haja a possibilidade de uma dialética entre as polaridades. Então, esses povos não eram apenas matriarcais, eles também tinham várias expressões da alteridade, eram povos, estou falando agora dos toltecas, que se reuniam para discutir teologia, para discutir e conversar sobre poesia. Eles tinham um alfabeto super evoluído. Então, não é aquilo que às vezes a gente aprende de bárbaros ou sei lá o quê. Era um povo que tinha cultura, e uma cultura de alteridade. Porém, com esta dominância matriarcal. E aí, então, quando nós vemos esse sincretismo, nós vemos esse primeiro encontro e essa primeira expressão de alteridade, não é? Dentro do sincretismo. É a igreja, não é, cristã que se une às tradições indígenas e criam essa imagem da Virgem de Guadalupe que sintetiza esses dois mundos, esses dois universos. Então, ela é uma mãe que não é só aquela mãe celestial, aquela mãe tão distante de nós. É uma mãe enraizada, né? É uma mãe que está ali, que vem da terra. É um fruto dessa terra, é uma flor dessa terra. Né? E aí eu gostaria, então, só para que a gente finalizasse, não é, aqui essa pequena live, eu queria trazer para vocês um sonho de uma mulher aqui, né, da nossa cultura. Ela não é tribal, não é indígena, mas ela sonha com uma imagem. Eu vou ler aqui a descrição que ela deu. Era uma mulher, na época do sonho, que tinha 45 anos. No sonho, ela via Nossa Senhora em meio a uma floresta bastante densa. Era noite e sua vestimenta era um manto formado pelos raios de luz da lua cheia. E aí ela diz que esse sonho foi tão impressionante que ela despertou, mas mesmo assim manteve ainda por algum tempo a sensação de estar diante de Maria e o estado de graça que ela lhe trouxe. Agora, não é esta Maria distante da sonhadora. Era uma Maria que estava muito mais próximo dessa representação de Guadalupe, né? Da Virgem de Guadalupe, porque ela estava com a luz da lua, ela estava no meio de uma mata, ela estava na floresta, ela estava no meio da vegetação. E aí eu gostaria de terminar, então, frisando isto, esta possibilidade de juntar céu e terra, de integrar o espírito, que não só esse espírito do Pai que fica lá no céu e Maria que ascende, não é? Mas o espírito que está presente na terra, o espírito cotidiano, o espírito que foi vivenciado muito por essas grandes deusas da natureza, né? E nós possamos perceber que não só o espírito abstrato tem uma sacralidade, o corpo também tem uma sacralidade. Eu estou lendo agora aqui a Andréia dizendo que sonhou com Nossa Senhora hoje.
É uma sincronicidade, ela não sabia que eu ia falar sobre isso, né? Mas essa possibilidade, então, que é a possibilidade simbólica, né? É o símbolo que nos permite perceber a sacralidade na matéria, a sacralidade no corpo, perceber a sacralidade dessa mãe encarnada, não só da mãe no céu, ou mais frequentemente do pai que está no céu, né? Então, trazer a mãe como símbolo é perceber a dualidade presente em qualquer símbolo, seja a sombra que está presente no símbolo da mãe e que é apartada nas imagens todas de Dia das Mães. Dia das Mães a gente só vê mãe legal, boazinha, bonitinha, não é? Na vida real, nós vemos a sombra da mãe. Nos mitos e nos contos de fadas, por exemplo, a sombra da mãe era projetada na bruxa, na fada má, na madrasta. A imagem da mãe ficava ainda com um lado bondoso desse símbolo, não é? Mas eu estou trazendo, então, para a gente completar aqui, essa possibilidade de olhar o símbolo da mãe também com essa sacralidade presente, encarnada, e não só abstrata e distante, né? Se nós pudermos trazer esse olhar simbólico, nós vamos trazer o sagrado para a nossa vida cotidiana, né? E aí, seja na relação com a mãe, seja no símbolo da mãe, do pai, ou de qualquer experiência que a gente possa ter. Então é isto, uma boa noite para todos. Nós teremos no dia 23 de maio a apresentação de mais uma monografia aqui no nosso espaço Carlos Byington. Quem vai apresentar é a nossa colega Márcia Moura. Ela vai falar sobre vocação, alteridade e vocação. Então, quem puder aparecer vai ser ótimo. Nos vemos no dia 23. Então, um abraço a todos e boa noite.